Olá, muito bem, estamos aqui, mais um coquetel do amor. Você que está aqui com a gente, o tema de hoje é o equilíbrio nos relacionamentos. Você já sentiu que às vezes falta um ingrediente para ter harmonia nos seus relacionamentos? Que às vezes basta a palavra certa ou então uma palavra errada para que você experiencie a plenitude do relacionamento ou então que algum conflito seja gerado? Se a resposta for sim, continue aqui com a gente. Seja muito bem-vindo a este programa Coquetel do Amor. Informação importante: se é sua primeira vez aqui com a gente, assiste o primeiro episódio, o primeiro lá da temporada. Ele explica qual é a causa, o que é o coquetel do amor, o que é no som no go, a molécula, né? Ele fala um pouco mais para você entender, porque daqui a pouco eu já vou entrar aqui com a nossa convidada, a gente vai falar da molécula consciencial dela, a gente vai direto ao ponto, falar de alguns termos técnicos e vai ser uma delícia de papo, tá? Se quiser assistir só depois, tudo bem. Vai se sentir no coração, vai lá e assistir o primeiro antes, para quando você chegar aqui, você já estar mais familiarizado, ok? Os aperitivos de amor, então, hoje serão para Cristina Gross, Batalha Siqueira. Seja muito bem-vinda, Cris, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Que bom que você aceitou o meu convite. Eu também estou feliz de estar aqui. Curiosa, como eu falei para você. Muito legal, muito. Agradeço. Imagina, é isso aí, estamos juntas, né? E Cris, você já sentiu assim alguma vez que você tem um talento para mediar relacionamentos? Eu digo isso porque os seus números me mostram que a sua habilidade para comunicação, essas habilidades te direcionam para um dom de acolhimento e fortalecimento de uma relação. Você tem a tendência de conseguir auxiliar as pessoas a inovar, a resolver conflitos, sabe? Se for preciso, né? Senão a gente fica só na inovação, mas às vezes realmente de uma palavra, de uma conciliação, uma reconciliação, vamos dizer assim. E a sua molécula me mostra que você tem muita energia para isso, uma energia de compreensão, acolhimento, uma potencialidade de você estar neutra entre dois lados da moeda, ou entre duas pessoas, sabe? Um foco, assim, no resultado benéfico para ambos os lados. Você já sentiu algo assim? Você consegue sentir que você tem essa naturalidade em você? Eu consigo um pouco, vamos dizer assim, né? Depois que eu ultimamente ando praticando, até coincidência ou não, esse trabalho, não de uma forma oficial, mas de uma forma informal, com pessoas próximas a mim e que estão precisando dessa clareza, olhando especificamente para o relacionamento que elas têm. Legal. Brinquei outro dia, falei, nossa, será que esse será o meu caminho? Né? Porque Olha! foi uma oferta de amizade, vamos dizer assim, né? De uma escuta empática para pessoas que estão passando por uma crise no relacionamento. Então, Legal. nesse caso foi especificamente com uma das partes, né? Nas duas situações, na verdade, foi com uma das partes, né? Tentando levar essa clareza para a pessoa, para que ela consiga conversar, né? Com o seu parceiro e parceira, porque aqui eu estou falando de um homem e de uma mulher separadamente, são situações distintas, mas o objetivo é o mesmo, né? É levar um pouco de clareza emocional para eles e para que eles saibam como conduzir, né? Essa Perfeito. situação, essa relação. Mas não tinha ideia que você ia me trazer isso aqui hoje. Pois é, eu adoro, e eu sempre gosto de falar para quem está assistindo a gente, que é assim, gente, eu já conheço a Cris, eu sei que ela trabalha com comunicação, ela estuda e trabalha com a CNV, porém, a gente nunca tinha parado para conversar isso especificamente sobre relacionamentos, e olhando a molécula dela, eu vejo
que ela tem essa potencialidade, essa facilidade, não só com a comunicação, mas com a comunicação para levar uma harmonia entre as pessoas, realmente. Né? Então, é por isso que eu começo hoje falando sobre isso, coloco esse tema, realmente, né? E trago essa habilidade que você tem aí de reconciliação, vamos dizer assim. E o que é muito legal, ela já vem comentando com a gente que os próprios corpos dela, vamos dizer assim, a molécula consciencial dela já está direcionando para um caminho que, para mim, só de olhar para sua molécula já fica notório que é o seu natural, vamos dizer assim. E, para quem não me conhece, eu sou a Cíntia Carla Safia e eu gosto de dizer que eu sou facilitadora do reencontro com a verdadeira identidade das pessoas, né? Com a sua verdadeira identidade. E começamos então mais um coquetel do amor. Vamos fazer um cheers, Cris, por favor. Brindar a esse coquetel e aos aperitivos de amor que eu posso proporcionar para você aqui hoje e agradecendo os aperitivos de amor que você está trazendo e compartilhando conosco através da sua molécula. Cheers! Cheers! É isso aí, então. Vamos direto ao ponto. Eu vou abrir a sua molécula. Está vendo? Sim. Consegue Um vê-la? pouco tortinha, né? A minha imagem. Consigo. Gente, é a molécula da Cris, desenhada por ela. Deixa eu só ver um negócio aqui. Desenhada por ela. E ficou linda, linda. Eu digo que eu sempre me apaixono por todas as moléculas. As pessoas já devem estar até meio enjoadas de ouvir essa parte. Gente, a sua, ela é uma estrela de 4 pontas. Ela é definitivamente uma estrela de 4 pontas, né, Cris? Sim. E isso, gente, o estudo das formas, dos formatos da nossa molécula também quer dizer alguma coisa. Num estudo, numa análise mais profunda e mais completa, a gente olha para isso também, né? Mas vamos lá, Cris, eu vou começar falando da sua molécula, do ponto X da questão, de algo que a gente sabe e conhece seu, né? A maioria das pessoas que te conhecem, acredito que saibam disso, não é segredo, porém, talvez você não soubesse que você tivesse isso de uma forma tão notória, que é, você tem o corpo 3, deixa eu aumentar aqui. Dá para ver, né? Tá. Você tem o corpo 3 na inteligência 3. Então, eu quero dizer aqui, para a Cris e para você que está olhando para sua molécula aqui, sempre que eu falar de inteligência 3, é uma inteligência muito ligada e que tem muito a ver com a família, é a inteligência criativa. Então, ela é criativa no sentido de criatividade e no sentido de criação. E quando a gente fala de criação, a gente está falando também de família, ok? E o 3 é a vibração responsável pela comunicação. E a Cris tem um 3 em 3. Então, ela tem a comunicação dentro da sua própria inteligência de comunicação. Então, vamos lá. Olha aí para a sua molécula. Todo mundo tem uma inteligência 3 aqui, que é a inteligência criativa. Tudo que eu falar da inteligência criativa tem a ver também com a sua inteligência, ok? Com a número 3. E tudo que eu falar de corpo 3, porque a Cris tem o corpo 3 dela, o corpo 3 dela aqui, ó, dentro da inteligência 3, e você pode ter o seu corpo 3 em outra inteligência, mas o que eu falar do corpo 3 serve para ele dentro de qualquer inteligência. Então, dá uma olhada aí na sua molécula, ok? Vamos lá. Cris, quando eu falo de corpo 3, eu estou falando a respeito de um corpo mental. É a nossa mente. É a maneira como a mente funciona. Quando eu falo da inteligência 3, da inteligência criativa, de que forma essa inteligência 3 manifesta em você?
De que forma que a sua criatividade, a sua criação, a sua maneira de lidar com a família, com a união, de que forma que isso manifesta através da Cristina e como que a Cristina percebe tudo isso? Através do corpo mental. Então, quando eu falo de 3 em corpo, eu estou falando do mental e mais várias outras características que eu já vou falar aqui para vocês. E quando eu falo da inteligência 3, a gente está falando da criatividade, da família, da criação, tá? E mais também outras coisas. Então, vamos lá. A Cris, quando ela vai parar para criar alguma coisa, que ela fala, nossa, hoje eu estou precisando movimentar a minha criatividade. Ela vai produzir alguma coisa, vai criar, sei lá, uma aula, um módulo da mentoria dela, ou alguma coisa do gênero. Ela vai utilizar bastante a mente. Cris, você precisa que a sua mente esteja presente. A sua criatividade não funciona sem que a sua mente esteja presente. Você precisa entender o fundamento do que você vai criar. Você precisa entender o fundamento do que você está fazendo. Aquilo precisa ter um porquê para você, uma lógica. Tá? Então, como a gente está falando de mente, de corpo mental, não importa a inteligência que você tem no seu corpo mental, naquela inteligência você vai precisar entender o porquê das coisas, tá? E assim, só para entender um pouco a diferença, pode ser que uma pessoa tenha um corpo mais intuitivo nessa inteligência. Aí aquele artista, aquela pessoa, ela não vai pensar, ela só vai chegar e vai começar a criar, criar, criar. Ela nem sabe o que ela está criando, né? Mas é mais intuitivo, então está criando, criando, criando. No caso da Cris, seu caso, você tem o 3 na inteligência criativa. Então você precisa, sim, entender o que está acontecendo, o porquê daquilo. Qual que é a lógica? Tem uma lógica? O seu raciocínio está fluido naquilo? Se o raciocínio estiver bagunçado, se os pensamentos, Cris, estiverem bagunçados para aquilo, não vai sair. Você não vai conseguir criar. E aí, tudo isso que eu estou falando para você, que eu estou levando para um lance de criação de alguma coisa, você pode levar tudo isso também para o lado da sua família. Por exemplo, no que diz respeito aos seus filhos. Se você não entende o fundamento do que está acontecendo lá, do que você está levando para eles, etc, etc, se não tem uma lógica, você não vai sentar para conversar com eles se você não entender uma lógica. Se você não entender o fundamento, você vai conversar o quê? Nessa hora, não adianta falar para você, sente no seu coração. Porque você precisa realmente entender que é um raciocínio sobre aquilo, tá bom? E isso a gente está falando de 3 em 3. Então, a gente está falando da forma de entendimento e percepção do seu corpo 3, quando a gente fala de família, quando a gente fala de criatividade, ok? Você poderia ter também o corpo 3 em alguma outra inteligência, e a gente faria a analogia de todo esse mental, desse raciocínio, em outra inteligência, certo? Nesse caso, então, a gente está focando na inteligência criativa. Aí, deixa eu puxar isso daqui para cá. Um pouquinho para cá. Assim. Ok. Tá. Outra coisa que eu quero falar de você, já que a gente falou do mental, né? E eu estou colocando como tema do coquetel de amor de hoje, do amor de hoje, o equilíbrio nos relacionamentos. Agora eu vou explicar o porquê, né, que eu coloquei esse tema e depois a gente vai fazer um link também com a sua inteligência 3, com o seu corpo 3, para ficar tudo mais claro. Então vamos lá. A sua inteligência emocional, que é aqui, né, ou melhor, todo mundo tem inteligência emocional aqui nesse mesmo lugar, que é essa fatia do gráfico, ok? No caso da Cris, quando a gente vem aqui, ó, a gente vê que... Dá para ver meu mouse, né, Cris? Dá Tá. Então, ó, essa é a inteligência 2. No caso da Cris, ela tem o número 6, ok? É o corpo 6. Legal.
Aqui, ela marcou direitinho, que forma a outra ponta da estrela dela, que é o corpo 6 dentro da inteligência emocional. Bom, gente, inteligência emocional é isso aí. A inteligência emocional realmente é onde reside a sua emoção, né? É a partir dela, quando a gente fala de emocional, a gente está falando de uma pessoa que ela tem uma facilidade em acolher, uma pessoa que é, o cuidar é importante para ela, né? Ou melhor, todos nós temos a inteligência emocional. Então, sempre que a gente falar de inteligência emocional, a gente está falando desse cuidar, de zelar, a gente está falando de acolhimento. E aí, cada um vai ter um corpo através do qual essa inteligência vai ser manifestada. No caso da Cris, é a 6, como eu já disse aqui. Vamos lá, corpo 6. O corpo que a Cris utiliza, então, para perceber essas emoções e para perceber esse acolhimento, esse cuidado e esse zelar para com as pessoas, é um corpo que é a alma. Então, o nosso corpo 6 de todo mundo procura se tem o corpo 6 em alguma inteligência, ele é a sua alma. Então, por um lado, a alma, ela quer dizer que é todos os seus registros, tudo que você viveu até agora, de experiências, de toda a sabedoria que você traz e que você guarda, fica tudo guardadinho dentro da sua alma. E aí vai servir de referência para você se relacionar com o mundo externo. O 6, ele fala de grupos, ele fala de social. Quando a gente tem o corpo 6, Cris, assim, em alguma inteligência, ele traz para a gente até uma necessidade da gente conviver com grupos. Para você é muito importante estar em grupos para debater assuntos, para falar, nesse caso específico seu, sobre inteligência emocional, para lidar com as emoções, para você saber lidar melhor com as suas emoções ou para você auxiliar as pessoas a lidarem com as emoções delas, tá? Então, no seu caso, quando a gente fala de inteligência emocional, é muito importante que você participe de grupos, que você esteja com pessoas. O seu social está conectado a isso. Vocês têm a ver com isso. Então, você é uma daquelas pessoas, Cris, e quando você vai num jantar, num evento social, não importa, sempre vai ter alguém que vai te procurar, que vai falar de alguma coisa emocional, e que é como se aquela pessoa estivesse pedindo um auxílio para você, e é como se ela esperasse que você fosse orientá-la de alguma forma. Isso acontece com você? Você já consegue perceber isso ou não? Consigo perceber das pessoas que sabem, né? Que sabem o que eu estudo, que sabem o que eu pratico, ou que já me ouviram falar a respeito, né, de comunicação e que tem tudo a ver com as emoções, né? Para mim não existe, não tem separação entre a comunicação e as emoções. Então, eu acho que quando as pessoas sabem, né, dessa minha trilha, sim, vem. E a pessoa está aberta, né, a querer olhar e a querer ouvir a respeito disso, né, porque eu percebo as duas coisas. Pessoas que se distanciam, mas porque elas não querem olhar para isso, e aí está tudo bem, né, e as pessoas que se aproximam com esse objetivo mesmo de ter mais clareza, né, de ter um auxílio aí, uma ajuda mínima que seja. Show, legal. Então, nós realmente podemos dizer, deixa eu voltar aqui para a molécula, nós realmente podemos dizer que, assim, a sua comunicação, ela é muito pautada em cima das suas emoções. Você tem uma tendência a direcionar a sua comunicação através da emoção, e aí é o que você transborda. Então, é o que você tem a oferecer para as pessoas. E quando a gente fala de 6, a gente realmente fala de pessoas. A gente fala desse relacionamento externo.
Então, a gente fala de você levar isso para o mundo. E quando eu falo mundo, é para o seu exterior. Porque tem coisas que a gente vive para a gente mesmo, né? Então, aquilo nos auxilia nos nossos movimentos, no nosso progresso, da forma como a gente vai tomar decisões na vida, etc, etc. E tem algumas coisas que a gente utiliza realmente para expressar, para expandir, para colocar para fora. E aí, no seu caso, você utiliza muito o corpo 6 para isso. Quando a gente fala de corpo 6, Cris, a gente também está falando muito a respeito de oculto, como é a alma, né? Então, a gente fala de coisas que estão ocultas, a gente fala de enigmas, de coisas que existem e as pessoas não conhecem. Então, tem coisas na minha própria alma que eu não enxergo, que está oculto, que é um enigma para mim. E você tem uma facilidade de enxergar isso. O corpo 6, ele traz para você uma facilidade de você enxergar aquilo que as outras pessoas não enxergam. Você consegue sentir e observar coisas que outras pessoas não conseguem, ainda mais pessoas que estão dentro do conflito. Muitas vezes, quando nós estamos dentro do problema, nós não conseguimos enxergar muitas coisas. E aí, por isso que quando nós vamos juntando as partes da sua molécula, a gente vai entendendo cada vez melhor o talento, o dom que você tem para mediar relacionamentos, entendeu? Porque agora vamos fazer um link com o 3. O 3, ele é a comunicação. Então, tudo que eu falei para você a respeito do você entender os porquês para criar a sua criatividade e para lidar com a família, é a mesma coisa para a comunicação. Você não vai se atrever a falar alguma coisa para alguém, dar uma orientação, fazer uma mentoria, o que quer que seja para você, a comunicação, ela é um fundamento. Para você, a comunicação, ela é uma base de lógica, de raciocínio. É a base que você está utilizando a partir do que você acredita que é criado por você. Entende? Então, você junta isso com a sua forma de expressar através de 6, do seu corpo 6, através das suas emoções. Então, você vai juntando uma peça na outra, tá? Então, a comunicação porque a comunicação é o quê? Eu tenho uma comunicação interna minha? Tenho. Eu tenho uma comunicação dos meus corpos? Sim. Mas a comunicação também é o que eu utilizo para me relacionar com as outras pessoas. Entende? Então, a comunicação para você, que você utiliza para se relacionar com as outras pessoas. O se relacionar, no seu caso, é total baseado e pautado na inteligência emocional, porque a gente está falando de 6 em 2, e o comunicar, que é a ferramenta que você utiliza para se relacionar com as pessoas, é o 3, é a comunicação. E que para você também está tudo linkado com o fato da família também, e da sua criação e da sua criatividade. Então, para você, Cristina, não faz sentido ter toda essa engrenagem funcionando junto. Como para você não faz sentido ter essa engrenagem funcionando junto, também não faz sentido você orientar alguém, ou você se relacionar com alguém, ou você realmente transbordar algo seu para alguém que não esteja pautado nisso. Na comunicação, na emoção, o seu compartilhar acaba sendo baseado nisso. Porque o que você cria é o que você expressa, o que você cria é o que você acaba transbordando. Então, está pautado nessa criação através de uma emoção que eu transbordo através do meu corpo 6. E quando você faz isso, o que você está enxergando algo além que as outras pessoas não enxergam. Então, essa facilidade que você tem te dá um suporte para que você facilite também para outras pessoas, entende? Conseguiu entender? Quando eu falo da engrenagem?
desses Acho links? que sim. Eu acho que sim. Eu preciso internalizar um pouquinho, né? Porque às vezes você fala coisas que eu ainda não tinha tido a percepção. Sim. Então, será, né? Será que é isso mesmo? Né? Mas Tem é uma muito legal parte, você ir para a prática. tem uma parte que sim, eu acho que eu consigo enxergar um pouco além. Tanto que eu treino muito a escuta, né? Eu fico aflita quando as pessoas não deixam o outro falar, né? Assim, numa troca, né? Num grupo, e vai me dando uma aflição, porque eu falei, não vai chegar a lugar nenhum se não permitir o espaço da fala para todo mundo, né? E isso é um treino assim, que as pessoas precisam fazer bem fortemente. Eu vejo constantemente que isso não acontece, e aí Sim. não tendo a escuta, você não tem a compreensão real do que a pessoa queria falar. Então, eu prezo pela escuta por conta disso, porque eu fico buscando atrás daquela fala ali as coisas que estão envolvidas na fala, né? Então, eu fico buscando, o que será que ele está sentindo? O que será, né, que tem atrás disso? Então, aí isso fez muito sentido para mim, quando você falou, né? Por outro lado, eu ainda não está claro, mas que eu vou refletir é essa parte do meu comunicar, né? Do como que eu me posiciono, né? Até porque eu acho que eu preciso melhorar em algumas questões, então vale para eu refletir, né? E assim, refletir em cima da molécula e falar, nossa, isso aqui está em mim mesmo, né? Então, como é que eu ponho isso para fora de uma forma, da forma que você explicou agora? Isso, exatamente. O legal é assim. O que eu estou dizendo aqui, mesmo se você ainda não percebeu, saiba que essa é sua potencialidade. Então, como você falou, eu tenho isso dentro de mim. Não se cobra, né? Não é tipo para sair aqui do coquetel do amor e falando, nossa, como eu nunca percebi isso antes, já devia estar fazendo, etc, etc. Não, não tem isso. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O ponto que precisa ser se atentar é você não precisa se melhorar. Então, assim, não é que você tem que se melhorar. Porém, pode ser que tenha alguns pontos que estão limitando esse fluxo tão natural. E aí, sim, olha para esses pontos, que pode ser um hábito que você tenha, um padrão, uma crença, né? Um paradigma, uma filosofia que está atrapalhando você de viver isso que você traz realmente como recurso, como ferramenta natural sua. Então, isso que a molécula é maravilhosa por causa disso. Você passa a se conhecer. Então, cara, você é isso, você é tudo isso que eu estou dizendo aqui. Se você ainda não está conseguindo perceber, então sim, melhore suas experiências, né? Melhore os seus hábitos, perceba aí se tem algum padrão, crença, qual deles que pode estar atrapalhando. Enfim, para isso a gente tem até outros grupos, né? Que você também tem acesso e tudo para realmente entender, tá? Por que que a crise, então, não está fluindo nesse caminho que seria o caminho natural dela? Então, a molécula é muito legal por causa disso. E você citou um outro ponto, eu não lembro exatamente a palavra que você usou, mas me lembrou de falar o seguinte: o 6, ele também te mostra, ele gera em você, né? Quem tem o corpo 6 realmente ali em destaque, ele mostra para você que você, através das ferramentas que você já conhece, através do conhecimento que você já tem, ele te propulsiona a entender mais sobre aquilo. Então, você tem uma tendência a não ficar só no que você aprendeu, por exemplo, num curso. Então, sei lá, a CNV, ela te falou lá que sei lá, necessidade XYZ gera tal comportamento na pessoa. Né? Eu não entendo muito, gente, não estou chutando e dando um exemplo. Aí o que acontece? A Cris, o natural da Cristina, não é falar, tá bom, é isso. É ir lá e ficar olhando para aquele comportamento, ficar olhando para aquela necessidade, ficar pensando, ai, tá, a CNV falou isso, não, mas eu tô achando que tem alguma coisa a mais aqui, tem alguma coisa além disso, tem alguma coisa por trás disso. Então, você gosta de desvendar outros enigmas que ainda não foram desvendados, mesmo que seja a partir de um assunto que seja comum para muitas pessoas.
Então, também é algo aí que, se você já percebe, já sente, é isso aí, tá no caminho, tá perfeito. E se você ainda não sente, também é uma coisa aí que, se você ligar um botãozinho, você vai ver que vai fazer muito bem para você viver isso. Uhum. Então, vamos voltar de novo lá para a molécula da Cris. Vamos nós. Vamos ver agora, eu quero... Ah, tá bom. Aí é o seguinte, ainda aqui, ó, na inteligência 2, que é emocional, que a gente está falando de um corpo 6, eu quero mostrar para você, tá vendo aqui, ó, o 15, o grau 15? Uhum. Isso significa que a sua esfera é a número 3. Então, ó, 15 aqui. Porque os graus, eles representam as esferas de 1 a 9. Então, começando 5 é 1, 10 é 2, 15 é 3. Então, você que está olhando aí para sua molécula, se você também tiver em algum lugar, em alguma inteligência, uma esfera número 3, a esfera número 3 é a esfera vida. E é a esfera conectada, é a vibração que está conectada com o que eu já falei anteriormente para a Cris. A esfera é uma energia que possibilita, ou uma energia que vem da fonte consciencial nossa mesmo, que dá suporte e base para que você viva a comunicação, a criação, a criatividade, a família, tudo que eu falei de 3. Então, só rapidinho falando aqui, para você que ainda não assistiu no primeiro episódio, e, de novo, se não assistiu, vai assistir que vale muito a pena. O que acontece? Nós temos 9 vibrações. Eu, Cíntia, tenho 9 vibrações funcionando e movimentando em mim. Então, são 9 corpos, 9 inteligências, 9 esferas, tá? Cada uma tem a sua função, cada um faz a sua parte. Então, por exemplo, a esfera, quando eu falo de esfera, é realmente uma base, um suporte que vem da fonte, tá bom? Então, eu acredito, a Cíntia tem certeza para ela, né, que nós somos seres híbridos. Então, eu não sou só um ser tridimensional que tem um corpo físico, que tem o meu emocional, o meu mental, e que basta, e é isso que eu vivo aqui. Eu acredito, sim, que a gente tem o nosso lado espiritual, que é uma junção de quem eu sou como humana com quem eu sou em consciência, tá? Então, não existe o alto e o baixo para mim, existe o dentro, mas só para você entender melhor o que eu estou querendo explicar, eu vou falar como se fosse assim na vertical, tá bom? Então, é como se a consciência fosse o que as pessoas chamam de corpos superiores, né? E eu, como humana, aqui embaixo, e existe uma ligação no meio, uma conexão para que a minha consciência manifeste no meu lado humano. Então, o que acontece? O meu humano, ele está aqui para fazer o que a minha consciência já sabe que eu vim fazer, que eu vim viver, que eu vim desempenhar, né? Então, as esferas, elas estão como base e suporte para tudo. E a Cris, ela tem a esfera 3, que é a comunicação, a criação, a criatividade, tudo, né? A esfera em si 3 é a vida. Só que a vibração, ela carrega todas as características nela. Então, a esfera, ela dá um suporte para tudo isso. Ela dá um suporte para que a inteligência criativa realmente se manifeste. E, no caso da Cris, essa inteligência criativa se manifesta através de qual corpo? Do 3. Né? Então, é uma festa de 3 aí que tem tudo a ver com que a Cris, uma das coisas que a Cris escolheu, né, para viver na vida dela, que é a comunicação. Então, isso é muito legal. E aí, já falamos aqui da inteligência emocional, então. Aí eu quero falar o seguinte, Cris, o seu ponto central magnético, que é o 5 aqui do meio, é o número 8. O número 8, o corpo 8, é um corpo que tem a ver, então, com a energia de amor. E aí, para todo mundo que tem um corpo 8, não importa a inteligência, né? É uma energia muito conectada ao amor, já é uma energia próxima, é um corpo consciencial. Então, quando a gente fala de corpos, de inteligências, voltando à analogia que eu estava fazendo da verticalidade,
Quando eu falo mais do meu lado humano, eu estou falando de corpos 1, 2, 3, o 4, 5 e 6, fazendo essa conexão, né? O 4 ali com o magnetismo, e o 5 é o espírito, o 6 a alma, e aí a gente já vai para a consciência, que é 7, 8 e 9. Então, a Cris tem como ponto central magnético dela, que é o meu também, viu, Cris? A gente tem o mesmo ponto central magnético, o 8. E a gente entra, então, nessa energia de amor. O corpo 8, Cris, quem vibra 8, nós magnetizamos 8. O que acontece? Você sempre, tudo que você for fazer, você sempre pensa em um bem maior. Não é algo individual só para você. E também não é algo para ficar só dentro da sua casa. Não é algo só para a família. Quando você aprende coisas, quando você testa, quando você pratica, né? Você vai trazendo ingredientes para sua vida que dão certo, que te fazem bem, né? Que te trazem a liberdade, a felicidade, a plenitude. Dá uma vontade de você compartilhar com o mundo. Dá uma vontade ali de realmente fazer alguma coisa para esse bem maior, para construir um lugar melhor, para que aquela coisa assim, tipo um legado, sabe? Quando você se for, os seus filhos, os seus netos terão um mundo melhor para morar. E é esse tipo de coisa, mas não limitando só neles. Você pensar na comunidade, realmente, né? A gente leva isso. Então, tudo que a gente fizer, qualquer uma das inteligências, qualquer uma, tem o 8 envolvido, porque o 8 é o centro. E aí irradia do ponto central magnético, que no seu caso é o 8, para todas as pontas do gráfico. Então, eu quero dizer também para você que tudo que nós falamos até agora, tá, também tem essa pitada, vamos dizer assim, de gentileza, de querer fazer o bem e de realmente melhorar o mundo, etc, etc, né? Pela sua molécula, eu consigo olhar e ver, e eu estou dando informações aqui para você que são passadas para quem faz a análise resumida. Mas eu sempre gosto de dar, como eu chamo, aperitivos de amor, de deixar uns presentes aqui, né? Para os convidados lindos como você, que de coração vem realmente contribuir com o programa, né? Coquetel do Amor, contribuir para que a gente compartilhe e leve, estimulando as pessoas a entenderem que elas são lindas e como é importante elas entenderem as potencialidades delas, né? As forças e tudo mais. Então, já estou te dando mais presentinhos aqui, mais aperitivos do amor, e dizendo que eu consigo, pela sua molécula, ver que você é uma pessoa que você veio para falar para muitas pessoas. Então, o que, por fim, você decidir aí fazer, né? E quando eu digo o que, não precisa ser uma coisa só. Você pode ter várias ideias, vários projetos, vários trabalhos, várias profissões, vários, enfim. Mas você realmente vem para falar para muitas pessoas. Tem pessoas que têm uma molécula que o mestre até lhe chama de mais introvertida. Então, assim, você veio para se movimentar, para fazer um desenvolvimento mais individual, mais realmente interno, seu, né? E no seu caso, realmente você veio alcançar e falar, passar tudo que você tem de bom e de melhor dentro de você, não só para as pessoas que estão à sua volta, mas para muitas pessoas. Então, também já deixo aí uma reflexão para você. Se você quiser falar alguma coisa, você me fala, coisa assim, tá? Porque você sabe que eu gosto de falar. E aí, outra pitada de amor. Olha a sua inteligência 4, que é a inteligência magnética, tá? O que significa? Eu atraio para minha vida o que eu vibro. Então, minha inteligência magnética, ela mostra para mim o que eu vou atrair, porque é o que eu estou vibrando. Naturalmente, você vibra o 6 também.
Então, para você, o grupo, o oculto, o desvendar enigmas por trás do que você já conhece, e tudo que tem a ver com a alma, com o social, entende? É muito importante para você. Então, mais uma vez, você tem um double 6 aqui, ó, tá? Que é a alma. Deixa eu ver um outro ponto. Aí, a gente faz, olha só, na sua inteligência 6, deixa eu puxar. Na sua inteligência 6, que é aqui, ó, cognitiva, então, que a gente está falando do grupo, do social, do expressar, de se relacionar com o externo, aí você tem o corpo 8, que é o mesmo corpo, seu ponto central magnético, é o lance do bem maior, de gentileza, de pensar. E muito legal de 8, que eu esqueci de falar, é assim, o 8, ele sempre quer integrar as pessoas. O 8, ele não gosta de ver a pessoa, tipo, de fora, assim, sabe? Ai, tá deslocado. Não, o 8 quer integrar todo mundo. Então, assim, vamos, gente, tá? Todo mundo está aqui para ser feliz. Nós todos estamos aqui para ter uma experiência extraordinária. Então, você sempre quer promover experiências extraordinárias para as pessoas. Então, eu estou fazendo questão de te falar tudo isso, porque isso é muito importante para alguém que quer, enfim, estou falando da sua molécula e você já mostrou algum interesse, né? Mas para alguém que tem esse interesse em lidar com relacionamentos, em auxiliar as pessoas em relacionamentos, né? Porque o ponto principal de um relacionamento é a comunicação, e você tem todos esses pontos da sua molécula que levam você também para esse lado de integrar, de acolher, de entender, de compreender, de ser gentil, de levar e promover a gentileza, né, para um mundo melhor. Isso é maravilhoso. Isso é muito maravilhoso, né? Gente, não estou puxando saco, de verdade. Eu tô lendo a molécula da Cris, cara. Tô lendo a molécula dela. Mas é muito demais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se tiver alguma coisa que você quer perguntar, tá, Cris? Ó, você tem um outro 3. Agora é corpo 3. Ah, vou falar desse rapidinho, por último. Agora. Porque olha que legal. Tem uma coisa de 3 que eu ainda não falei, porque é uma característica principal de corpo 3. E, bom, poderia ter falado aqui, né, também na inteligência criativa, mas eu vou falar em 9. Então, você tem o outro corpo 3 na inteligência 9. O que é inteligência 9, gente? É inteligência natural. O que isso significa? É você ser você, é você viver o seu natural, é você ser autêntica com você, é você ser verdadeira com você. Tá? Então, a inteligência 9 sempre vai conduzir, vai estimular você a ser verdadeira. Então, assim, não querer ficar agradando as pessoas porque você quer ser boazinha e trair aquilo realmente que é sua verdade, tá? Então, assim, a grosso modo, a inteligência natural é você viver quem você é naturalmente. Lembra, o 9, ele está muito conectado aos corpos mais superiores, né? As inteligências, as esferas mais da consciência, de fato, tá? Então, ele tá, é como se ele estivesse lá, ó, ele conhece perfeitamente quem é a Cristina, e aí ele fica mandando estímulos, fica se comunicando com o lado mais humano aqui, falando assim, ó, não é por aí não, você está enganada, tem padrões e crenças que estão te atrapalhando, não é disso que você gosta, não, você tem que viver o seu natural, né? Então, essa é a inteligência natural. E aí, a Cris tem o corpo 3. Tudo que nós já falamos de 3, mais uma coisa, Cris. O 3, o corpo 3, ele é visionário. A pessoa que tem o corpo 3 ali, naquele ponto específico, naquela inteligência, então você tem tanto na criativa como na natural, você tem
uma tendência a ser visionária, porque você tem uma amplitude de visão daqueles assuntos, daqueles temas. Então, olha só, no 3, que é a comunicação, a criatividade, a criação, tudo aquilo que a gente falou, você tem esse lance da amplitude, você consegue, você enxerga as coisas de forma ampla no que tem a ver com a comunicação, tudo de 3 e agora de 9. Então, você consegue ter essa amplitude também do seu natural, tá? Porque você tem o 3, o 9. A mesma coisa, para você, eu não sei, de verdade, eu nem conheço esse seu lado, Cris. A gente nunca conversou muito a respeito disso, mas para você, é o natural você raciocinar, você procurar esse lance do fundamento que a gente já comentou também lá na criatividade, né? Para você é importante ter os o quês e para quês e porquê das coisas acontecerem. Eu não sei se você tem, não sei se você tem essa percepção exatamente, porque como você tem bastante o lado da inteligência emocional também, né? Ou melhor, não é que você tem bastante, você tem aí você utiliza bastante dessa energia de 2, porque ele está muito conectado com a comunicação. Então, eu não sei se você consegue perceber que você também tem essa necessidade de raciocínio lógico, né? De entender a lógica realmente, aí o fundamento das coisas. Mas para você é bem importante. Então, além da amplitude, além do lado visionário de ser, quando você parar e dar um pouquinho mais de atenção ali e colocar realmente os seus pensamentos em ordem, a tendência é que tudo flua melhor. É que você realmente entre num fluxo maior, sabe? Sabe aquela coisa de entrar realmente no seu natural e você não precisar mais se preocupar? Porque as coisas estarão acontecendo como devem realmente no seu devido lugar? É mais ou menos isso. Então, mais um insight aí para você ter, porque você realmente tem o corpo 3 na inteligência natural. Então, o seu natural é ir para a mente. E aí é legal também dar uma olhada para essa mente e ver como ela está funcionando, se os pensamentos estão bagunçados, né? Se tem crenças mentais, porque os padrões eles são emocionais e as crenças são mentais, né? Tem alguma crença mental aí que está atrapalhando você, né? E, cara, eu vou fechar com chave de ouro, tá? Chave. Eu estava em dúvida se eu ia falar das suas simbioses, tá? Porque simbiose é algo que eu entrego na análise resumida, quem contrata a análise resumida, e às vezes eu dou aqui de aperitivo e de presente. Só que agora, como eu entrei nesse lance de falar do mental e do emocional, e eu estou vendo aqui, então eu vou fechar o seguinte com chave de ouro. Olha aqui na sua inteligência 8, que é a inteligência infinita. Inteligência infinita, ela tem a ver com o fluxo, né? Então, você entrar no seu fluxo infinito de amor, que é uma energia base, uma energia que te dá uma estrutura para você realmente estar conectada com a sua espiritualidade, com a sua consciência, para que tudo aconteça da melhor maneira. E o fluxo, o que acontece? Ele te permite estar na hora certa, no lugar certo, conhecer a pessoa certa, né? Então, essa inteligência 8, a sua, ela tem como base, de novo, 2. Então, que de novo é o acolhimento, é o cuidado, é o zelar, são as emoções. Né? É o corpo emocional, 2 é o corpo emocional. Aqui a gente estava falando de inteligência emocional. E o 2 em 8 quer dizer que é o corpo emocional dentro do seu fluxo. E 8 você tem como ponto central magnético. Então, olha que legal, tudo vai se interconectando. Então, o emocional é algo muito forte para você, tá? Então, por isso que eu falo, você tem, na verdade, o emocional e o mental. Os dois ali, meio que balanceando um o outro. Então, pode ser que às vezes você
nem perceba tanto o mental, porque você está bem acostumada, porque eu conheço você, com o seu emocional. Então, por isso que eu estou deixando essa reflexão para você. E quando a gente fala aqui ainda da inteligência 8, também no grau número 10, é a segunda esfera. É a segunda esfera, que é a evolução e que está dentro da vibração aqui de 2 do emocional. Quando a gente fala de evolução, lembrando aqui o seguinte, o que é evolução? É a hora que você toma uma decisão, que você faz uma escolha na vida. A gente costuma falar, as pessoas confundem um pouquinho a evolução com um lance de progresso, né? Que você sai de um lugar e para o outro. Você evolui no momento que você faz uma escolha, não importa a escolha que você fizer, você já está evoluindo, porque você já está mudando de ciclo. Você já está escolhendo viver uma coisa diferente que você ainda não viveu, você, né? Então, as escolhas também estão bem pautadas para você aqui num fluxo, numa inteligência infinita de fluxo, baseada numa energia de amor, e está tudo aqui, e com o emocional, tudo junto e misturado. Então, é esfera 2, inteligência 8 e corpo 2. Ai, gente, eu falei muito. Quando eu comecei a fazer o coquetel do amor, eu falei assim, ai, que ia ser mais um bate-papo. Mas, gente, eu fico emocionada com as moléculas, e eu quero falar as coisas para as pessoas, sabe? Porque eu acho, cada dia que passa, Cris, eu percebo para mim como é muito importante eu entender a minha molécula. Então, aí eu acabo achando que é legal para todo mundo entender a molécula delas. Agora fala Mas você. o que eu ouvi aqui, o pouco que eu ouvi, é super importante entender, né? Eu quero a análise, eu quero a análise mais profunda. Muita coisa fez total sentido para mim, outras coisas realmente eu não tinha percebido. Eu não me vejo muito lógica. Isso aí foi muita surpresa para mim, né? De ver lógica mental, perguntando por quê, para quê, né? A gente sempre fala isso em outros grupos, né? Mas eu fui percebendo que eu não tenho muito isso, naturalmente falando, eu não faço isso constantemente, né? E foi legal saber que isso faz parte de mim. Então, é o ponto que eu preciso melhorar nesse sentido, usar isso mais ao meu favor, né? Porque foi até pelo contrário, eu nunca me vi uma pessoa lógica, nunca. Falei, eu não tenho raciocínio lógico, não sou assim, eu sou mais emocional mesmo, né? Então, obviamente é assim. O que você faz agora? Você pega isso e você leva realmente para a sua vida, para a sua prática, para o seu dia a dia. Por quê? A gente está falando de um conjunto de coisas. De repente, você pode virar mais para mim e falar assim: se no meu caso, não é tanto a parte da lógica e do raciocínio, é muito mais da criatividade, é muito mais da criação, entende? Porque Sim. é muito mais do lance da amplitude, do visionário, porque daí eu passo tudo o que aquilo tem de característica. E, obviamente, testa também, porque pode ser que a hora que você colocar um pouco mais de fundamento em alguns pontos, você vai perceber isso que eu falei de você entrar no fluxo mais rápido, entendeu? Então, das duas, uma. Você pode estar acostumada com o emocional, e a hora que você põe um ingrediente mais mental ali, vai te dar um gás. Ou então você vai ver que realmente não. Essa parte do 3 não é tanto a mental, e é mais a da amplitude, a de criação, enfim, igual eu fui falando, né? Mas testa. Aí é você, né? E, obviamente, ainda tem todo o resto da sua molécula para ver, para analisar. E se você fizer a análise resumida, aí vão ter as simbioses. Aí as simbioses, elas falam, né? Tem a simbiose do prazer, da altura, do poder de dádiva. Por enquanto, nessa análise são essas três. E aí você consegue entender mais a fundo ainda tudo isso. A do poder de dádiva fala muito de profissão. Então, você entender ali no seu... as forças, as potencialidades realmente que você tem para usar ali desenvolvendo a profissão e tudo mais. E fala mais. Então, não tenho muito o que falar. Eu adorei Conta pra escutar. gente.
Conta pra gente, conta agora um pouco para o pessoal, fala o que você faz, que você gostaria de compartilhar, que você gostaria de expressar, e se você quiser deixar um contato seu, a gente coloca aqui embaixo na descrição, para o pessoal conhecer agora um pouco mais da Cris como pessoa profissional, da maneira que você quiser compartilhar. Ok. Bom, uma das coisas que eu faço, né, se a gente falou muito de comunicação aqui, é falar disso, né, para as outras pessoas, e quando eu falo falar disso, é em grupos, é em empresa, no individual, né, também. Então, eu tenho um projeto aí que está sendo desenhado, que é uma mentoria em comunicação mesmo, em um a um, né, que aí é esse apoio, é esse auxílio às pessoas que querem melhorar suas relações, melhorar seus relacionamentos, né? Estou fazendo de uma forma mais intimista com pessoas próximas a mim, né? Por isso que eu falei, coincidência ou não, isso está acontecendo, né? Não fui atrás, mas surgiu, que é especificamente de relacionamento nesse caso. Mas eu acho que é isso, né? Levar esse tema, levar a comunicação, e essa comunicação com consciência, né? A comunicação com o coração para as pessoas, né? Porque o que eu sinto quando a gente começa a falar disso, né? Nos lugares que eu passo, as pessoas esperam uma fórmula pronta, né? Ah, me dá uma receita, né? Se eu falar sim, eu vou ter o que eu quero. E não é isso, né? Na verdade, é você se conectar com você primeiro, né? Com o que está acontecendo dentro de você, para depois você conseguir falar isso, falar o que você quer falar para as pessoas. Então, é muito mais um trabalho de autoconexão, de conexão com as suas emoções, com as nossas emoções, do que uma receita de uma fórmula, né? Eu faço isso e eu vou me comunicar bem. Não. Sim. Então, essa é uma das partes, né? Eu acho que é o que mais hoje em dia está vibrando dentro de mim, por isso que eu falei disso, e a gente falou muito na molécula disso também. Então, o meu objetivo é esse, é levar essa comunicação amorosa para as pessoas, né? Para que os relacionamentos sejam eles relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade ou profissionais aconteçam, né? De uma Show, forma genuína. show, show, maravilhoso. É isso aí. Eu adorei, sim, adorei. Eu quero fazer a resumida logo. Que bom, a gente faz, Cris. A gente Vamos faz, fazer, não, mas achei claro. muito legal, porque é o que eu falei para você, eu desenhei ela, né, mas não tinha ainda essas percepções todas que você trouxe aqui, né, fez muito sentido para mim. A maioria das coisas, outras é reflexão, foi novidade, mas que não que não fizeram sentido, fizeram, é que eu não tinha Sim, essa visão, entendo. essa percepção. Mas foi muito bom. Claro, que legal, muito bom. E aí, Cris, obviamente, conforme você vai tendo tempo, né, conseguir assistir os outros coquetéis do amor, Uhum. imagina que cada um eu vou lendo a molécula de alguém, então são mais ingredientes, mais coisas que você pode ir tendo de percepção da sua própria, né? Sim. Aí a gente faz análise resumida que vai te dar mais um monte de coisas, mas ainda não é uma análise completa. A análise completa é muito grande. Eu estou pensando, eu também tenho mentoria, eu resolvi fazer por mentoria. Então, quem quer ir mais a fundo na molécula, em vez de só vender uma análise completa, ter um tete a tete mesmo ali, de conversa com a pessoa e fazer mentoria, e ainda não é a completa, né? Focar, eu dividi em 4 passos, em 4 temas principais, e a partir de cada um dá para a gente, como fala? Destrinchar, né? Em um montão de coisas ali. Porque é muita coisa, imagina que é você completa, é você por Sim. inteiro. Né? São 9 corpos, 9 inteligências, 9 esferas só para começar, porque daí dá para fazer todas as interconexões em todas elas, a simbiose já é várias conexões, a gente já entra com polo, a gente já entra com a parte de energia fundamental, tem mais um monte de coisas ali.
tem a jornada da consciência, né? Eu acabei nem citando, nem falando para você da jornada da consciência, mas assim, quando você assistir os outros, você vai conseguir, só de olhar os números que você tem na sua jornada, você já consegue entender, tá? Bastante. Eu falei, nos primeiros eu falei, duas ou três ali, eu falei bastante da jornada. E assim, hoje, Cris, eu não consigo mais. Bom, por exemplo, eu fiz do meu filho, né? A molécula do Vinícius, a análise resumida dele. Eu mudei, eu já tinha mudado bastante, mas eu mudei muito mais ainda agora o meu relacionamento com ele, com meu filho, porque assim, não tem mais como eu não respeitá-lo exatamente do jeito que ele é, do jeito consciencial que ele é, de tudo de maravilhoso que ele traz para manifestar quem ele é em consciência aqui no planeta. Então, para mim fica mais ou menos assim, gente, as pessoas não poderiam mais se relacionar sem conhecer a molécula umas das outras, sabe? Então, é isso, eu tô assim, muito apaixonada, e como a gente está falando aqui de relacionamento e comunicação, eu deixo a dica aí para todo mundo, porque tem a molécula está sendo um grande divisor de águas, né? E não só na minha vida, porque como eu convivo com isso diariamente, um monte de gente, eu estou vendo que está sendo na vida aí de muitas pessoas, viu? Muito legal. Eu acredito. Você trouxe de filho agora, só um comentário, né? Não tem a ver com a molécula, mas eu acho que faz total sentido pelo que você falou do seu filho. Tenho interesse em montar dos meus, mas independente da molécula, o que eu tenho percebido, e aí tem a ver com essa comunicação, é a gente perceber, né, nas pessoas, bom, nas pessoas não, vou falar especificamente do meu filho, que às vezes acontecem situações, né, aconteceu uma situação na vida dele, onde ele trouxe para mim desconfortos na forma dele falar, né? Não com essa clareza toda, mas dava para perceber que ele estava chateado, que ele estava triste. E aí, qual foi minha primeira reação? Né? Falar o que ele deveria ter feito. Né? Você deveria ter feito assim, você deveria ter agido assim. E aí, né, eu lembro, eu desci do carro para fazer um negócio, no meio do caminho eu falei, não, tá tudo errado. Eu falei, deveria. Eu falei, eu não sei como que, né? E eu percebia que cada vez que eu falava, você deveria ter feito, o rosto dele mostrava que não era aquilo que ele queria fazer, né? E eu só consigo fazer isso hoje por conta do meu caminho, né? Não faço isso desde sempre. E aí, quando eu voltei para o carro, eu voltei nele e falei, Léo, vamos voltar, né? Não era para ser bem assim essa conversa, né? Legal. E aí eu fui por um outro caminho, mais emocional falando, né? Você se sentiu chateado, você ficou triste. E aí ele foi concordando. Daí eu fiz a pergunta: você gostaria de ter agido de outra forma, ou da forma que eu falei na primeira vez? Ele falou: não gostaria, porque eu não quero magoar outra pessoa. Né? E aí eu entrei na conversa de um lado, não julgador, mas, né, querendo defender ele, querendo ajudar ele a se posicionar de outra forma. Né? E aí eu percebi ali que não era a forma que ele queria. Né? Aquilo lá eu estava ferindo mais ele, querendo que ele agisse de uma forma que a gente achou que, eu como mãe eu tenho que dar o caminho para ele, do que efetivamente como ele gostaria, né? O que está dentro dele. Então ele estava sofrendo mais me ouvindo falar o que ele tinha que ter feito do que quando eu peguei e falei, era isso que você queria fazer? Não, ele falou, não era isso. Eu falei, então tá bom, então a próxima vez agora tira como uma lição aprendida, né? E você decide como é que você quer agir numa próxima vez. Você já sabe o que você sentiu, então a atitude depois disso. Mas percebendo quanto que às vezes a gente é violento com os outros nessa linha, né? Por que você não falou assim, por que você não agiu assado? E aí, com o olhar da molécula que você trouxe do seu filho, é muito mais profundo. É o respeito, você respeita muito mais a forma que ele lida com as situações do que antes que se falar, por que ele não fez assim, do jeito que eu faria, né? Exato. E outra que eu trouxe do meu filho, outra coisa que ainda pensei nisso, eu falei, não sei nem se eu faria do jeito que eu estava falando para ele. Provavelmente não.
É muito louco isso, né? Porque a É, nossa é, tendência é achar que o outro deveria fazer de uma maneira que a gente acredita que é a nossa verdade, mas é igual você colocou agora por último. Mas para falar a verdade, eu nem sei se de verdade era a minha própria, sim. né? Mas por quê? O que que acontece? Porque a gente segue padrões. Uhum. Então, talvez o melhor para o mundo seria agir assim. Mas eu não sei nem se é minha verdade, muito menos não tem como eu saber se é do outro, né? Sim. E aí o que acontece? Quando o outro vem conversar com você e comentar algo assim, ele já tá chateado. E aí o que acontece? Você vai contra tudo que ele acredita. Você vai com. Quando você fala, você deveria ter feito isso. Então, tipo, aí a pessoa fica, tá, então eu nem quero conversar mais, porque ela perde todo o espaço dela. Não é uma questão, eu já parei muito para analisar, né? Porque eu já tive vários julgamentos, e julgamentos amorosos, de pessoas amorosas também e tudo, mas que não encaixavam para mim. E também de forma mais grossa e tudo mais, enfim. Mas eu comecei muito a analisar tudo isso que você colocou agora para mim na minha vida, né? E acontecia muito isso. A pessoa, quando ela vinha logo de cara falar, não, tá errado e você deveria ter feito de outro jeito, assim, caramba, né? Sempre eu tô errada em tudo, aí tudo bem. Entra um lance de vitimismo, é falta de autorresponsabilidade, tem um monte de coisa aí para a gente analisar. Só que não adianta, quando você tá naquela vulnerabilidade, quando você tá naquele lugar, né? Não é que você queira alguém que passe a mão na sua cabeça e fala que tudo que você está dizendo está certo. Mas, no mínimo, como você diz, você quer ser ouvido. E, imediatamente, você não quer alguém que fale assim, você fez errado, você deveria ter feito de outro jeito. Até quando esse outro jeito que a pessoa está dizendo é aquilo que você não acredita. É uma coisa que não tem nada a ver com você, né? Aí piora a situação, porque fica aparecendo, e principalmente quando são pais e filho, porque a gente cai naquela que nós mesmas, eu pelo menos reclamei bastante do meu pai e da minha mãe, é assim, eles querem que eu seja alguém que eu não sou. Não é? Então, assim, eu senti isso da minha mãe e do meu pai. Caramba, eles querem que eu seja alguém que eu não sou. Eles não me aceitam como eu sou. Porque eles achavam que eles estavam fazendo bem para mim. Né? Quando eles falam, não, é assim que faz. Você tem que fazer dessa maneira, porque eu sou seu pai e eu sei o que é bom para você. Né? Sim, é no modelo de ensinar, De né? ensinar. É como se a gente soubesse o que é melhor, né? E aí você falou assim, eles acharam que eles estavam fazendo o melhor para mim. Sim, eles estavam fazendo, dentro da percepção deles, é o melhor, né? Exato. Não dá para a gente falar que estão errado, né? E, na verdade, a gente tem que fazer nosso caminho de autoconhecimento, né? De ampliação aí, de visão, para você poder ver as coisas de uma forma diferente. E Né? E eu agora, acho que pai e mãe têm essa tendência de querer que faça, né? Você tem que, e isso não é para falar, não tem que nada, né? Foi isso que eu fiquei percebendo. Eu falei, por que eu falei isso para ele? Você tem que, você deveria ter agido assim. E aí eu via, olhando para a cara dele pelo retrovisor, eu via que ele estava sofrendo cada vez que eu falava, você tem que. Eu desci do carro e falei, não, tá tudo errado. Eu falei, tá indo contra ele, contra a essência dele, contra o que ele quer fazer. O nosso papel é dar essa orientação de, assim, né, dessa clareza, né? Se é isso que você quer, não, não é. Ele falou, não é isso que eu quero fazer, né? Então, só que nossos pais, né? E eu me incluo nessa até uma fase da minha vida, a gente não tinha toda essa percepção para olhar para o outro e falar, será que sim, é o que ele quer mesmo? Né? sim, Será que isso faz parte dele ou de mim? E outra, nem sei se faz parte de mim. Então, exato, é, exato. Eu acredito que quando a gente fala, né, quando muitas pessoas aí falam a respeito de que a gente está vivendo um novo mundo, uma nova era e tudo mais, tem tudo a ver com isso. É esse progresso, é um progresso não só tecnológico, mas espiritual, consciencial, sabe? Se hoje a gente chegou nisso, então vamos utilizar o que a gente tem a nosso favor.
Então, antigamente não tinha essa consciência, e hoje a gente já está criando essa consciência. Então, por que não olhar, principalmente os nossos filhos que já são maiores, né? Talvez não seja tão fácil entender isso com lá de 2, 3 anos. Mesmo assim, se eu tivesse um filho bem pequenininho, eu já ia fazer logo a molécula, né? Antes de nascer, eu já ia fazer para entender tudo. Mas, principalmente os maiores, né? Porque, poxa, o meu filho tem 22 anos, então agora com ele é assim, olha, vamos olhar para sua molécula? Então, sua molécula diz que você tem facilidade nisso, potencialidade disso, daquilo, daquilo, daquilo. Pode ser que desse outro lado aqui, ó, né, não seja um facilitador tão grande para você. Pode ser que desse lado você não tenha realmente muito fluxo, muita, eu ia falar fluência, muita fluidez, né? Por quê? Porque as suas vibrações estão pautadas aqui, 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 aqui. Então, na molécula, você consegue enxergar o que você tem mais facilidade e menos facilidade, né? No que você pode ter uma maior vulnerabilidade, uma tendência maior, porque tudo aquilo que a gente tem uma tendência, uma energia funcionando de uma forma mais potente, ela pode estar a seu favor, mas se você tem uma crença e um padrão limitante muito forte ali, pode estar acontecendo o contrário de tudo aquilo também. Então, quer dizer, dá para a gente entender um monte de coisa. E aí olhar e falar assim, é isso, agora é com você, né? Se qualquer pergunta, orientação, quiser me perguntar, pode me perguntar, mas eu não vou ficar, sabe, ali em cima, enchendo o saco, né? E falando, não, é assim, tem que ser assim, tem que ser assado, porque eu não sei, eu não tenho a sua molécula, se a minha fosse igual à sua, eu pelo menos poderia falar o que eu sinto, que podia ser que tivesse alguma semelhança com o que você sente, entende? Se fosse igual, né? Porque mesmo que alguém tenha molécula exatamente igual da outra pessoa, os hábitos, os padrões, os comportamentos, crenças, paradigmas, filosofias de vida são diferentes, as experiências, né? Os registros de alma são diferentes, então, quer dizer, mesmo assim, a pessoa vai viver de forma diferente da outra, por isso que a gente fala que os seres são únicos, né? Cris, gratidão. Gratidão. Nós passamos um pouco, mas o assunto estava muito legal. Muito. Adorei ter você aqui. Eu também, adorei participar. Muito grata pela sua contribuição. Esse programa ficará, né, disponível publicamente no YouTube, para o pessoal poder usufruir, então, da molécula deles, a partir da experiência que a gente está compartilhando aqui, tá bom? Tá bom, ok. Gratidão. E nós falamos, vou fazer sua análise resumida. Ok, Beijo combinado. para você que passou aqui. Beijo. Compartilha, eu esqueço de falar essa parte. Compartilha, né, com alguém que você acha que vai agregar, que vai auxiliar nesse lance de relacionamento, de ter esse equilíbrio, essa harmonia entre as pessoas. E curte, deixa seu comentário, deixa alguma pergunta aqui embaixo. E eu vou deixar, vou ver com a Cris, qual Cris, o seu, como chama? O contato. Sim. Vai deixar na descrição aqui embaixo também os links para você adquirir sua análise resumida da sua molécula, se você quiser aprender a desenhar a molécula e tudo mais. Beijo e nos Beijo. vemos!